Então, acho que eu nem preciso me apresentar, né? Todo mundo aqui, eu acredito que já me conhece, professora Fabiana, da UFMA Campus Codó, trabalhando com a disciplina Geografia Cultural. Essa é uma atividade ligada à disciplina, onde a gente faz uma correlação com aspectos relacionados à arte, né? Faz esse link, porque a gente acredita que é importante e acredita que é um trabalho muito profícuo trabalhar geografia e arte. A gente acredita que esse link promove aprendizagens significativas, e é justamente isso que a gente busca, né, quando a gente faz a proposta de um sarau geocultural. Esse é o primeiro sarau que nós estamos realizando pelo grupo de pesquisa Geocultural Maranhão. Temos poucas inscrições, mas isso é um dos desafios, né? Esse é um dos desafios que a gente encontra hoje. A gente está vivendo um momento de pandemia e aí as pessoas já estão meio saturadas também, né, das atividades online, mas é o que a gente pode fazer, né, o que a gente tem para fazer e o que a gente pode, né, com essas nossas possibilidades das tecnologias, das novas tecnologias da informação e comunicação, pelo menos isso possibilita que a gente tenha contato, ainda que à distância. Então, a gente vai iniciar. A primeira apresentação é a da Camila. Camila, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde a todos e todas que estão no nosso sarau. É muito bom contar com a presença de vocês. Eu começo, professora, com o slide ou com o poema? Fica à vontade, Camila. Tu decide qual é a ordem. Tem duas obras, né, da Camila, e aí ela vai apresentar e vai ficar à vontade. Tanto faz, tu pode começar Eu vou pelas fotos ou pela poesia. Tu que decide, tá bom? começar. Tudo bem. Bom, eu vou começar com a poesia e logo em seguida eu vou apresentar um slide. Eu escrevi uma poesia da cidade sobre a cidade que eu estou morando agora, atualmente. E eu escrevi para a segunda nota da disciplina, mas eu resolvi apresentar hoje no sarau. Bom, o nome da poesia é Salgueiro. E ela diz assim: de tanto lembrar, até esqueço que nesta terra de povo trigueiro, abaixo do sol cativreiro, está aberta a cidade de Salgueiro. No seio do sertão pernambucano, entre a Bahia e a terra alagoana, está a cidade que me lembro desde a infância, que agora me colhe em sua bonança. Pernambuco de Canacaiana, sertão de vida severina, no remoer do teu sol, que aparece logo na chegada, está a solidão do sertanejo que vem pela estrada. Agora, eu vou apresentar um slide, só um instante. Acho que tem alguma coisa fazendo interferência no teu som, Camila, que a gente quase não conseguiu ouvir a poesia. E aí, tu queres que eu coloque a poesia, tu queres que eu apresente a poesia escrita e tu lê? Ou tu pode Sim, pode ser, colocar? professora. Tá bom, vou colocar então a poesia. A senhora pode colocar, acho que fica até mais fácil. Tá. Vocês estão vendo, gente? Sim. Tá, certo. Professora, o nome da poesia é Salgueiro. E ela é o seguinte: de tanto lembrar, até esqueço
que nesta terra de povo trigueiro, abaixo do sol catingueiro, está a bela cidade de Salgueiro. No seio do sertão pernambucano, entre a Bahia e a terra alagoana, está a cidade que me lembro desde a infância, que agora me acolhe em sua bonança. Pernambuco de Canacaiana, sertão de vida severina. No remoer do teu sol, que aparece logo na chegada, está a solidão do sertanejo que vem pela estrada. Pronto, agora ficou ótimo. Tu queres que eu coloque para apresentar também teus slides, Camila? Sim, professora, sim. Por favor. Tá bom, vou colocar agora, só um minuto. Apareceu a apresentação? Apareceu? Sim? Sim, não apareceu. Peraí, vou colocar, porque eu vou desconectar meu microfone e vou ficar passando a apresentação, tá bom? Ok. Pronto, agora apareceu. Bom, eu fiz uma seleção de algumas imagens que eu encontrei da Codó Histórica no site do IBGE. E eu fiz uma seleção de umas fotos que eu acho que vale a pena a gente ver, né? Principalmente porque esta semana é a semana do aniversário de 125 anos de Codó. E vale a pena a gente olhar essas imagens que mostram muito bem como eram os monumentos que a gente ainda tem até hoje na cidade de Codó. Por favor, professora, a senhora pode passar? Bom, Codó, no início do pagamento de Codó, no ano de 1780, o antigo armazém de mercadoria situado à margem do rio Itapecuru foi fator importante para o desenvolvimento das atividades agrícolas, que era a base das atividades econômicas desenvolvidas por portugueses e senhores aristocratas rurais maranhenses. Um dos primeiros exploradores foi o agricultor Luiz José Rodrigues e o português Francisco Marques Rodrigues. O povoamento também teve a ação de escravos africanos que trabalhavam nas lavouras, índios barbados e guanarés, e de imigrantes chineses posteriormente. Essa imagem que está aparecendo para vocês, ela mostra uma imagem da margem do rio Itapecuru. Essa foto ela é muito interessante, inclusive ela é uma que não está no site do IBGE, né? Essa foto ela é de Gaudêncio Cunha, que foi um dos primeiros a fotografar o Maranhão, o interior do Maranhão. Ele fez expedições fotografando o Maranhão e, posteriormente, ele compilou essas fotos e fez um livro, né, com fotos que ele tirou, principalmente em São Luís, mas também no interior do Maranhão, que está hoje no Museu Benedito Leite, em São Luís. A senhora pode passar, professora? Bom, o povoamento de Codó foi elevado à categoria de vila por meio da Resolução Régia, em 19 de abril de 1833, através da Lei Estadual número 13, sancionada pelo governador Alfredo Cunha Martins, no dia 16 de abril de 1896, onde Codó foi promovida à condição de cidade.
período colonial, Codó destacou-se pela produção de algodão, tendo êxito na participação do processo de industrialização do Maranhão. A primeira indústria do município foi construída em 1892 e chamava-se Companhia Manufatureira e Agrícola, de propriedade de Emílio Lisboa, que posteriormente teve o seu monopólio passado para Sebastião Haste. É muito interessante essa questão da manufatureira, da fábrica manufatureira de Codó, porque essa região que era chamada de Pastos Bons, ela se destacava na produção de algodão, sendo a nossa região a segunda maior produtora de algodão do mundo, sendo que a primeira era o sul dos Estados Unidos. E a fábrica manufatureira, quando ela veio para Codó, foi justamente porque os governadores desse período, eles estavam com essa política de industrializar o Maranhão, né? Tanto que eles chamavam essa região aqui de Manchester do Norte. Manchester, como a gente sabe, é uma cidade inglesa, onde esse processo de industrialização era muito forte, né? E o que a gente produzia aqui em boa parte era exportado. Pode passar, professora. Ah, não, só para a gente observar essas imagens, né? Aqui está uma foto da fábrica manufatureira, como vocês podem ver, ainda tem parte desse edifício lá onde a gente sabe hoje que é a Praça de São Sebastião, né? A senhora pode passar. Aqui tem mais algumas imagens dessa série de fotografias históricas de Codó, da fábrica manufatureira. Lembrando que essas fotos, vocês podem encontrar elas no site do IBGE. Se vocês quiserem participar, comentar alguma coisa, está totalmente aberto. A senhora pode passar. Aqui, essas duas fotografias que estão aqui no slide, elas são uma das poucas que estão datadas. Que está aqui a data dela, que é de 1957. São fotografias da estrada de ferro e da estação. Muito interessante a gente observar nessas imagens. Essa segunda imagem eu não consegui identificar onde ela ficava exatamente. Essa segunda imagem é uma da Praça Ferreira Banima, onde a gente sabe que hoje é a praça em frente à prefeitura, né? O coreto já existia. Em 57, o coreto que tem na praça já existia. A gente pode ver o prédio da prefeitura na primeira imagem, a capela, e dá de ver também o prédio do Correio e Telégrafo. Na segunda imagem, a gente vê a estação ferroviária. Nessa imagem, a primeira a gente vê a igreja São Sebastião na praça. Igreja essa que sofreu muito poucas alterações, ela continua bem semelhante como ela já foi, né? E a segunda imagem é a igreja matriz, que aqui pode perceber que ela está bastante diferente, principalmente a respeito da praça, né, que existe ao redor dela. Está bastante diferente. Nessa imagem, a gente observa o cruzeiro. Vocês sabem onde fica isso, né? Na praça do antigo cinema. Inclusive, eu procurei fotos do cinema e não encontrei. E nessa segunda imagem é a rua 28 de junho, que é aquela rua que, inclusive, é bem próxima aqui do Coreto. E a gente até identifica, né, as ruínas desse casarão que a gente vê aqui do lado esquerdo dessa segunda imagem. Ainda existe as ruínas desse casarão.
Aqui, essas imagens eu achei elas muito curiosas, né? Porque são a ponte da Trizidela. Inclusive, o meu avô, que já é falecido, ele me falou que ele trabalhou na obra da ponte, mas a gente pode ver que ela era feita de tábuas, né? Bastante diferente. O rio parece que ele não, ele estava mais, ele não estava tão assoreado. E é muito interessante a gente ver, porque me parece que tinha algum comércio de madeira aqui às margens da ponte do Itapecuru, que era bem precária, né, na ponte Isabela. Aqui na primeira imagem tem uma foto dos Correios, do prédio dos Correios, né? Que é na Praça Ferreira Banima. Na segunda imagem, a gente vê a construção da Praça Rio Branco, quando ela estava em obras na sua construção. Aqui a gente tem uma foto da Praça Alcebiades Silva, né? Que nesse prédio funcionou por muito tempo o Fórum de Codó. Hoje lá tem a Biblioteca Municipal. Infelizmente, no site que eu peguei essas fotos não estavam datadas. Só as fotos que estavam datadas, não aquelas fotos da ferrovia, essas fotos não estavam datadas. Mas eu acredito que essa foto do lado direito, ela é mais recente. Porque você pode ver que na foto do lado esquerdo tinha o prédio, mas parece que a praça não estava construída ainda. Bom, foram essas as imagens que eu trouxe da nossa Codó histórica, né? Para a gente reconhecer os locais que a gente tem hoje e a gente ver as continuidades que a gente tem, né? Dessas obras, desses prédios e de monumentos como o Cruzeiro, né? As rupturas e continuidades, porque em algumas fotos a gente pode perceber que foi muito alterado o local, a gente quase não reconhece. E em outras, a gente vê que se mantém o local quase semelhante como o original. Bom, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Achei bem interessante. Peraí, só um minuto. Achei bem interessante, Camila. E achei que ficaria ainda mais interessante se tivesse as fotos atuais, né, para gente comparar, né, como era antes e como está agora. É bem interessante esse trabalho de paisagem, principalmente quando a gente tem, né, essas fotos antigas para a gente comparar com os lugares, né, como eles estão agora. Achei interessante também essa foto da ponte, né, que liga o centro de Codó, a Trizidela, muito interessante, para a gente ver como o espaço geográfico vai passando por diversas modificações ao longo do tempo, é bem legal, bem interessante, faz a gente refletir também como muitas coisas parece que pararam no tempo, né, essa praça aí do Cruzeiro, parece que não teve muita mudança, né, muita alteração em relação a ela. As igrejas também, poucas coisas mudaram em relação à configuração original. Então, é muito bacana poder observar e poder fazer o comparativo entre essas imagens. Eu conheço um pouco de Codó, né? É Porque verdade. eu já morei um tempo aí, né? E
vou morar novamente assim que voltarem as aulas presenciais. Então, eu conheço alguns lugares, mas não conheço tão profundamente. É sempre bom a gente revisitar, a gente lembrar, né, por esses lugares aí por onde nós passamos. Muito bom. A, a Praça Rio Branco, hoje, onde tem aquela imagem que ela está sendo construída, é a Praça Nabi Salem. Hoje é a Praça Nabi Salem, onde tem a fonte. Só respondendo a colega que perguntou. E a senhora tem razão, eu devia realmente ter trago as fotos atuais, porque ficaria para a gente fazer esse comparativo da paisagem. Ficaria bem legal e até interessante fazer um trabalho sobre isso aí, fazendo uma comparação entre as fotos antigas, né, como a paisagem era nesses outros tempos aí, e como a paisagem está agora, as principais alterações pelas quais passaram essas paisagens aí, Camila. Ficaria um trabalho bem interessante, bem mesmo na área da geografia cultural, muito legal. Alguém tem mais alguma questão, gente? Tem algum comentário a fazer sobre a apresentação da Camila? Tem alguma pergunta para ela? Não? Então a gente pode passar, né? Agora é a vez da professora Ana Raquel Lages. Oi, boa tarde. Oi, boa Boa tarde a tarde. todos e a todas. Me chamo Raquel, né, sou arte educadora e esposa da professora Fabiana. E também já morei em Codó, a gente morou em Codó, acho que durante os 3, 4 anos que passamos lá. E pude agora, com as fotos da Camila, reviver tanto um Codó que eu não conhecia, né, um Codó antigo, e tentar fazer esse link do Codó antigo com o Codó que eu tive como conhecer presencialmente, né? E reforçar que a gente deve ter muito cuidado, principalmente a sociedade civil, quando requerem a reforma de prédios, reformas de praças, pontes, porque é um documento histórico, é um elemento histórico que está ali, que precisa de atenção para que ele não seja tão modificado a ponto de você nem reconhecer, né, e perder toda a sua história e identidade, toda a sua memória, né? E a minha apresentação, a professora Fabiana vai passar aí, né? O primeiro Certo, vou são passar. dois, A são dois primeira é desenhos. a primeira é o desenho Revivendo a Rua, a Isso. segunda é o desenho Meu Lugar e a Aham, terceira é a poesia Meu Lugar. Eu vou passar sim. aqui. Esse desenho eu fiz como proposta mesmo para submeter ele a esse evento, a essa pequena reunião que nós estamos tendo, de modo que ele foi feito já pensando em lugar, né? Já pensando nessa categoria, né? Que a professora Fabiana tanto fala e traz para a gente. E esse lugar, dizem que o autor da obra não explica só a obra, né? Ele deixa a fruição resolver. E aí, mas nesse lugar a gente pode verificar alguns elementos da nossa São Luís, da cidade de São Luís, né? Os casarões antigos, pequenos azulejos, né? Que foram vindos de Portugal, né? Alguns franceses, mas a maioria dos nossos azulejos são portugueses, né? Nossas ladeiras, é, enfim, retratar um pouco da nossa São Luís, o sol bem quente, bem amarelo, e algumas, algumas questões sobre
a própria história de São Luís, né? Nos traz para a gente perceber um pouco como é São Luís e como esse lugar, como o nosso lugar nos acolhe, né? Como a gente sente falta. Me recordo de quando eu estive com a Fabiana em São Paulo, por ocasião do doutorado dela, e tivemos que passar um ano lá. E eu senti muita falta da minha cidade, né? E eu acredito que isso acontece muito com as pessoas de Codó, quando vão, por algum motivo, morar em outra região, em outro local, seja por trabalho, ou seja por N motivos. Mas você acaba sentindo falta do seu lugar, né? E você se apega a seus hábitos para tentar sempre, né, trazer a memória ao seu lugar. E esse é o meu lugar, São Luís, assim como outros também que eu considero meu lugar, né? Meu bairro, onde eu cresci, é o meu lugar. Codó também é o meu lugar, porque me sinto bem ali, tenho laços com pessoas, né? Pude fazer laços em Codó. E eu acredito que a partir do momento que você cria laços, não só com as pessoas, você está criando laços com o lugar, né? E é isso, professora. Pode passar para o outro. Só um minutinho, é só porque eu estava aceitando o Júnior. O outro é o. Peraí, vou passar. Esse desenho também, ele foi feito a lápis, né? Lápis de cor, não foi lápis aquarelável. E eu fiz, ele já foi submetido a um outro encontro, né? Que também falava do lugar, né? Foi um sarau também, se não me engano, foi da professora Luciene, não é isso, Fabiana? Da professora Luciene. E aí eu fiz para submetê-lo, para retratar também o meu lugar. Mas como a gente estava falando do lugar com outras pessoas que não eram daqui do Maranhão, eu fiz para retratar também o Maranhão. E eu espero que vocês consigam refletir sobre essa imagem que foi feita muito, foi de 2019, ela não é tão recente, né? Ela foi feita pensando, né, no nosso sol, no nosso calor, né, nas diversas paisagens que o Maranhão tem. E a gente pode passar para a poesia, que também foi submetida junto com esse desenho, né? Que agregou ao desenho. E o nome da poesia é Meu Lugar. Eu vou ler aqui, porque aqui está muito pequeno. Aqui o sol é a pino, arde ao meio-dia. A tardezinha vai descendo para amenizar vossa agonia. O velho sábio já dizia, no Maranhão é assim, um sol para cada qual. Eu tenho um, tu tens um, e um extenso litoral. Tem mar, mangues e peixes, sarnambi e cação. E quando se toma juçara, pede logo farinha e camarão. O cerrado e a caatinga fazem parte da paisagem. De longe, quando se vê, até parece uma miragem. Os versos que aqui apresento é para mostrar o meu lugar. E quem quiser ver maravilhas, vem correndo visitar. Então, esse verso eu fiz para submeter também a um sarau, né? Falando sobre o Maranhão e algumas características, hábitos também nossos, né? Como um hábito alimentar também da gente, pelo menos aqui em São Luís, a gente come juçara com farinha e camarão, né? A gente não bota açúcar, pelo menos eu fui criada assim. A Fabi já come com açúcar. Então, são hábitos, né? Da nossa cultura. E acho que é isso. Eu gostei muito das apresentações, da apresentação da Camila, pude reviver Codó a partir do olhar da Camila, né? E eu acredito que todo mundo que passa por Codó, né, que diz assim, bebeu água de Codó, né? Todo mundo que passa por Codó vai sentir saudade de Codó, de alguma forma.
E é isso, muito obrigada pela atenção. Muito bem. Então, agora que o Francisco entrou, ele pode começar a apresentação dele. Tudo bem, Francisco? Pode começar agora? Posso sim, professora. Tá certo. Pode apresentar, porque como tu não enviaste o teu trabalho, tu vai apresentar, tá bom? Sim, todos estão me ouvindo direitinho? Todos estão me vendo? Sim. 2 segundos. Todos estão vendo direitinho? Sim. Sim. Certo. Essa poesia a gente fez a partir da disciplina de Geografia Cultural e quando, assim como eu conversava com a galera da turma, quando eu fazia ela, eu pensava diretamente onde eu moro, no meu lugar onde eu me constituí como pessoa, né? E no lugar onde eu cresci. Eu espero que todos consigam imaginar o meu lugar de morada, meu lugar de vivência a partir dessa poesia. E o nome dela é Lá Onde Eu Moro. A gente começa assim, ó. Lá onde eu moro, São Francisco toma conta, mas também São João, São Pedro e Santana não dou conta. Lá onde eu moro, não era lugar nenhum, agora é tudo. Tudo para mim, para Socorro, para Aurinha e para Nicinha. Lá onde eu moro, mais precisamente onde eu moro, era um castelo. Era uma fortaleza, um campo de batalha, um campo de futebol, uma mistura de terrível e belo. Lembro que lá para dentro tinha uma floresta, a mais mágica e mais assustadora floresta. Lembro também que essa floresta saciava a gente. Do caju à manga era a briga frequente. Onde eu moro é estranho. Antes muita pissarra, muito vento, hoje sem gritaria, só silêncio. Muros altos, não vejo areia, sem correria de menino nem brincadeira. Ao meio-dia, não batendo bem. Hoje em dia, vou à rua de cima, em casa do seu João Galinha. Ao invés de barro na mão, muitas com tijolo e portão. A minha igreja tem lá seus festejos, diferente do mundiquinho, que é a madrugada toda com o pessoal do seu terreiro. Lá onde eu moro é assim. Tudo que eu falei tem um pedacinho de mim. E é isso, gente. É basicamente isso o meu poema. Se quiser falar sobre as tuas inspirações, Francisco, sobre tuas motivações, falar um pouquinho mais sobre a poesia. Sim, sim. Quando eu escrevi a poesia, eu pensava no meu bairro, em como era e de como é, né? E o que era me envolto. Por exemplo, quando eu falo que lá na rua de cima era só areia, eu lembro de como eu subia antigamente e lá não tinha casa nenhuma de tijolo. 2 segundos, professor. Aham. Aí não tinha tijolo nenhum, era só casa de taipa. E eu lembro que, por exemplo, aqui na igreja de São Francisco, que é a minha paróquia, os festejos são enormes, 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 e é até o maior da cidade. Só que como da minha casa ela é em torno de diversos terreiros de Terecô, principalmente, na madrugada eu ia dormir ouvindo os tambores, apesar de alguns terreiros serem muito longe, me ouvindo os bateres dos tambores. Tinha uma festa muito grande que era do seu Mundiquinho, logo aqui no final da rua. Logo aqui no final da rua tinha uma festa enorme, né? E ele é um pouquinho afastado, só que o som era tão alto que daqui da minha casa dava para ouvir. Logo aqui em cima da minha rua, né, tinha a festa da dona Vicência, né, que hoje ela parou com os trabalhos de terreiro, dela tá parando, tá cessando com os trabalhos, e aí era muito frequente, muito, muito frequente ouvir. E logo, onde é a UFMA hoje, era onde a gente chamava de Mangueirinha, né? Lá eu brincava criança, lá era uma floresta enorme, era um lugar mais diverso. E assim a gente guarda muito sentimento, eu, meus primos, meus irmãos, porque o meu quintal fica no fundo da UFMA.
E aí a gente lembra que lá tinha tanto pé de manga, e por ter tanto pé de manga, a gente queria as melhores mangas. E a galera ainda brigava por causa queria as melhores mangas que ficavam até quase do lado do prédio um da UFMA, né? E lá tinha de tudo, tinha caju, e a gente chegava cedo para conseguir pegar castanha para assar no fundo do quintal quando criança. E a gente chegava cedo para tentar pegar as melhores mangas. E ali era o lugar mais místico, era o lugar mais universo, assim como o fundo do meu quintal, né? Era uma floresta, um castelo, né? Porque nós éramos os reis, nós éramos os guerreiros, nós éramos tudo. A gente fazia a armada toda do que um castelo precisa. Eu, meus primos, meu irmão e minhas primas e todo mundo. Nós éramos tudo que a gente queria. Eu me recordo que a gente brincava desde Churato até os Power Rangers, né? E aí a gente trabalhava, a gente brincava, né? Basicamente de extraterrestre, de marciano, e a gente era o que a gente queria. A gente era o que a gente queria. E era o lugar mais fantástico do mundo. A minha rua era de pissarra batida, né? Era de pissarra batida, e hoje é um asfalto, uma camada reta de asfalto, assim como no meu quintal. Quando dia os meninos, tudo no fundo do quintal, aparecia para jogar pedra no trem, porque isso era sagrado. Isso era sagrado pra gente. Hoje não acontece mais, né? Hoje não acontece isso mais. Mas era muito representativa pra gente quando era criança. E eu espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Muito bem, Francisco. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para o Francisco, gente? Raquel levantou a mão. Pode falar, Raquel. Eu amei a fala do Francisco, muito boa. E é interessante também, as suas lembranças são muito importantes, né? E é bom que você registre, de alguma forma, essas lembranças. Foi o que minha avó me disse, né? Eu estou te dando um conselho que minha avó me disse. Porque quando você estiver mais velho, elas vão diminuindo. Os detalhes vão ficando menores. Tu vai lembrar mais superficial. E é tão bonito a gente lembrar. Eu fiquei, sabe, rememorando a tua fala e também lembrando do que eu vivi na minha infância, no meu local, no meu lugar, né? Que hoje está também muito mudado, né? Muito, vamos dizer assim, urbanizado, né? E muito interessante a tua fala, Francisco, muito bom. E eu conheço assim pouco o bairro São Francisco, né? A gente morou, eu e a Fabi, nós morávamos ali no São Pedro, no bairro São Pedro, mas ficava bem perto da igreja de São Francisco, né? E a gente foi só uma vez lá e nunca mais a gente foi, a gente frequentava mais. Não, eu estou confundindo as igrejas. A gente foi uma vez, foi na de São Pedro, e a gente frequentava a de São Francisco. E foi a de São Pedro, que a gente morava bem perto, mas a gente não frequentava a de São Pedro. Aquela que tem a escadaria que fica no alto, não é isso? Ah, pois é, então era isso. A gente frequentava a de São Francisco, porque a gente faz parte a gente fazia parte da Jufra aqui em São Luís e acabou entrando na Jufra de lá, na UFS também. E é isso, amei a tua fala, muito bom, né? E parabéns. Obrigado, professora. Era porque eu queria colocar, além de expressar os lugares, eu queria que todo mundo, que quando eu começo a falar, eu falo do meu lugar, mas eu também falo de sentimentos muito profundos, assim, que me acometeu quando criança, e que eu sinto muita falta, e que ainda vem assim, bate forte no peito. Eu queria que todo mundo sentisse isso também. Muito legal, as falas do Francisco são sempre muito boas, muito carregadas de sentimento, dos valores, né? Desse amor que ele sente por Codó enquanto lugar dele, né? Um lugar de afetividade, um lugar das vivências, né? Esse lugar do cotidiano, e aí a gente pode perceber como trabalhar essa categoria do conhecimento geográfico, como isso é importante para a gente entender até determinados processos que ocorrem também
em termos de políticas públicas, né? Tem gente que não consegue imaginar, mas como trabalhar, como fazer uma correlação direta, né, entre o estudo das paisagens e políticas públicas, por exemplo, e como fazer o link entre uma poesia que fala sobre o lugar e a gestão pública, né, a gestão ambiental pública. Mas aí a gente pode perceber como esse diálogo é possível e como esse diálogo também possibilita que nós percebamos nuances que às vezes não são percebidas assim tão facilmente. Então, quando a gente faz análise das paisagens, né, quando a gente presta bastante atenção nesses lugares que fazem parte das nossas vivências, do nosso cotidiano, como isso pode ser importante, né, até para ajudar tanto na elaboração quanto na efetivação de políticas públicas relacionadas à qualidade ambiental. Então, muito bom, é interessante fazer esse link, né, e propicia também as aprendizagens significativas, né. Eu percebi quando eu pedi para a turma fazer poesias a respeito dos seus lugares, eu percebi o quanto isso causa um sentimento mesmo no caso deles, né, um sentimento de felicidade, né. O Francisco, por exemplo, ele foi falando de muitos lugares de Codói, já falando em outra atividade que a gente fez, né, a partir de uma leitura de um texto do Abissaber, né, e a partir da análise da paisagem, ele foi falando e eu fui, ao mesmo tempo que ele estava falando, eu estava criando aqui, né, imaginando os lugares que ele estava falando, né, ele falou de um lugar lá pertinho da universidade, né, e um lugar que eu sempre passava ali, cruzando a linha do trem, vindo ali do Carvalho para chegar na universidade, cruzando a linha do trem. Interessante também que, às vezes, quando eu ia, o trem estava passando, então eu tinha que ficar parada com um monte de motoqueiro, eu andava de moto aí em Codó. Eu ficava lá esperando o trem passar, né? Isso marcou, isso foi marcante, porque aqui em São Luís, no lugar que a gente vive, não tem trem passando. Então, ver o trem passando é uma coisa típica de Codó, né? Que a gente não tinha essa experiência. E a gente percebe também como esses elementos da paisagem também às vezes causam transtornos, né? O trem fazendo a gente ficar parado, esperando passar. Aí tem também casos de acidentes com o trem, uma série de outros aspectos. Então, tudo isso, todos esses elementos da paisagem fazem com que a gente tenha algumas lembranças, tanto lembranças boas quanto lembranças ruins, né? E aí a gente vê como os lugares, o estudo dos lugares possibilita diversos aspectos, a gente perceber diversos aspectos, tanto da sociedade, né, quanto dos próprios ambientes onde nós estamos inseridos e inseridas, né. Ontem eu estava trabalhando, e na aula passada também com a minha disciplina Fundamentos de Geografia, que foi muito legal, o trabalho que a gente fez também só com fotografias, né, eu pedi que cada um fotografasse uma paisagem e trouxesse para a gente analisar. Até tenha duas estudantes da turma que estão participando aqui do nosso sarau. Que bom, estou muito feliz com a presença de vocês, né, sempre muito bom. E sempre repito, por mais que a gente tenha poucas pessoas, mas a gente tem que fazer um trabalho bom, tem que tentar fazer um trabalho de qualidade, né, não é porque a gente tem 2 alunos, 3 alunos na turma que a gente não vai ter o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, né? Então, aqui a gente sempre prima por isso, né? E tem sido bom trabalhar com as turmas de Codó. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito mesmo, e gosto muito dessa dinâmica, das próprias sociabilidades que eu vejo lá em Codó, dessas vivências, né? Eu percebo também a riqueza que tem em termos de cultura popular em Codó, isso é muito, muito bom. Ao mesmo tempo, a gente fica triste, né, quando a gente pensa nas políticas públicas, quando a gente pensa nessas políticas públicas ambientais, educacionais, né, os índices de analfabetismo, né, e todas essas dificuldades que vêm associadas também ao descaso do poder público, né, relacionado a esses aspectos. Então, trabalhar com paisagens é muito,
muito interessante, é muito profícuo, faz com que a gente pense sobre várias coisas, vários elementos, faça várias reflexões e que a gente também tenha vontade de se engajar nas lutas para que nós tenhamos qualidade ambiental, né, qualidade de vida, para que nós tenhamos valores positivos em relação aos lugares onde a gente vive, né, as paisagens, né, para que a gente perceba a importância de conservar, fazer o uso responsável dos elementos das paisagens, né, porque não é porque a gente tem aqueles lugares ali que a gente vai usar de qualquer forma. Então, muito bom fazer esse link, muito bom estar fazendo essa atividade aqui com vocês, né, que é o Sarau Geocultural. Espero que ela se perpetue aí por muitos e muitos anos, que ela seja cada vez melhor, que tenhamos cada vez mais participações, que a gente tenha mais tempo, porque essa vida acadêmica, ela exige muito da gente, né? Esse momento aí de pandemia, a gente está trabalhando em casa, mas eu tenho todo o tempo, é como se eu tivesse direto no meu escritório trabalhando, é como se 24 horas fosse de trabalho, né? Parece que a gente não consegue fazer essa distinção, essa divisão. E aí a gente acaba ficando sobrecarregado de trabalho, é muita coisa mesmo que a gente tem que dar conta. E parece que a cada dia que passa a gente tem mais coisas, mas a gente ainda tem aquela chama, né, aquela vontade de fazer um trabalho que seja significativo, não só para a gente, enquanto docente, mas para vocês também, enquanto estudantes, enquanto cidadãos e cidadãs de Codó, né, do município de Codó. Então, muito obrigada, Francisco, muito obrigada, já aproveito para agradecer a todo mundo que está participando aqui da nossa atividade. Agora a gente vai passar para a apresentação da Ana Luísa, né? Ela trouxe o desenho Nascimento da Vitória Régia para compartilhar conosco. Então, fique à vontade, Ana Luísa. Tá dando para me ver, para ver minha imagem? Tá dando sim, Ana Luísa, obrigada. Pera, deixa eu compartilhar a tela. Uhum. Acho que a Ana Luísa travou, né? Congelou a imagem dela. Ana Luísa, eu acho que deu um problema aí na tua conexão. Se tu estiver me ouvindo, seria interessante entrar e sair novamente da reunião para poder ver se estabiliza. Então, gente, a gente vai aguardar um momentinho enquanto a Ana Luísa restabelece a conexão dela, tá bom?
Pessoal, a Ana Luísa teve um problema na conexão dela. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui o que eu trouxe. Eu trouxe uma poesia, né, para apresentar, e trouxe uma fotografia. Eu vou apresentar para vocês a minha poesia, tá certo? Só um minuto aqui, deixa eu me organizar. Ah, ela voltou. Oi, Ana Luísa, Gente, tá tudo bem? Quer é apresentar? porque a internet caiu aí, meu irmão reiniciou o negócio ali sem me avisar. Ah, então tá bom, tu tá pronta para apresentar? Eu já ia apresentar aqui rapidinho, mas como tu já voltou, então Eu tô, a senhora pode compartilhar para eu mim. posso compartilhar para você? Tá bom, vou compartilhar. Pronto, deu para ver a tela? Deu. Tá bom, eu vou desligar meu microfone, aí tu pode começar. Ok, então, para minha apresentação, eu resolvi trazer esse lado da geografia mística, como eu já estava falando, e dentro desse lado da geografia mística, a gente consegue perceber que a água é um elemento sagrado, que a água é utilizada como um meio de purificação, como um meio de potencialização da vida, e a gente consegue perceber isso tão logo que hoje em dia ainda existem os rios que são considerados sagrados, como o rio Ganges, o rio Jordão, esses dois rios localizados na Ásia. O rio Jordão ele é bastante citado na Bíblia até, e foi lá que Jesus Cristo foi batizado, que teve a manifestação da Santíssima Trindade, dentre outras coisas. Então, é um rio considerado sagrado, que tem por conta desse lado da purificação e etc. A gente também tem o rio Nilo, que ele é o maior rio do mundo, e ele percorre a África. E dentro dessa, dessa lenda da Vitória Régia, a gente tem esse elemento da água, também como esse lado de purificação. E Dardel, ele também diz, que eu anotei aqui, que em todas as religiões a água intervém como fator de regeneração, de aumento da potência da vida. Para Dardel, o simbolismo aquático ele é importante na geografia mística, e eu queria ler para vocês a lenda da Vitória Régia, do livro do Teobaldo Santos. O nome do livro é Lendas e Mitos do Brasil. É bem rapidinho, não vai atrapalhar em nada. Conta a lenda que uma bela índia chamada Nayá apaixonou-se por Jaci, a lua, que brilhava no céu a iluminar as noites. Nos contos dos pajés e cacique, Jaci de quando em quando descia à terra para buscar alguma virgem e transformá-la em estrela do céu, para fazer companhia, ou quis também virar estrela para brilhar ao lado de Jaci. Durante o dia, bravos guerreiros tentavam cortejar Nayá, mas era tudo em vão, pois ela recusava todos os convites de casamento, e mal podia esperar a noite chegar, quando saía para admirar Jaci, que parecia ignorar a pobre Nayá. Mas ela esperava sua subida e sua descida no horizonte, e já quase de manhãzinha saía correndo em sentido oposto ao sol para tentar alcançar a lua. Corria e corria até cair de cansaço no meio da mata. Noite após noite, na tentativa de Nayá se repetia, até que ela adoeceu. De tanto ser ignorada por Jaci, a moça começou a definhar. Mesmo doente, não havia uma noite que não fugisse para ir em busca da lua. Numa dessas vezes, a Índia caiu cansada à beira de um igarapé.
quando acordou, teve um susto e quase não acreditou. O reflexo da lua nas águas claras do igarapé a fizeram exultar de felicidade. Finalmente ele estava ali, bem próxima de suas mãos. Nayá não teve dúvidas, mergulhou nas águas profundas e acabou se afogando. Jaci, vendo o sacrifício da Índia, resolveu transformá-la numa estrela incomum. O destino de Nayá não estava no céu, mas nas águas, a refletir o clarão do luar. Nayá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica das águas calmas, a estrela das águas, tão linda quanto as estrelas do céu, e com um perfume inconfundível, e que só se abre à luz da lua, só se abre ao luar. E foi essa parte que, depois de Nayá se percorrer, depois de Nayá correr atrás da lua e se frustrar de não conseguir alcançar a lua, que ela se deita perto do igarapé, dorme, e quando ela acorda, ela percebe o brilho da lua nas águas claras do igarapé. Foi essa parte que eu resolvi representar, que eu resolvi demonstrar para vocês, e eu espero que tenham gostado. Eu fiz esse desenho num papel sulfite normal, de cor amarela, e eu utilizei grafite e lápis de cor escolar. O desenho está até aqui do meu lado, se estiver dando para vocês verem. Ele é bem pequenininho, na verdade. E é isso, muito obrigada por prestarem atenção na minha apresentação. Alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Raquelzinha está com a mãozinha levantada, fale. Eu, particularmente, gostei demais da representação aí que a Ana Luísa trouxe, né? Um desenho maravilhoso e, além da estética, né, que tá muito agradável, também tem a questão da correlação, né? Ela correlacionou aí com as ideias de Dardel, né, sobre esses significados da água, né? Dardel fala sobre essa geografia mítica, e dentro dessa geografia mítica, né, um dos elementos que ele enfatiza exatamente a água, né, e como é legal ver também esses nossos mitos, né, os mitos amazônicos, né, essas histórias aí das pessoas e das geograficidades, né, que é aquilo que Dardel fala, que são os elos existenciais entre as pessoas e a terra, né, entre as pessoas e os diversos lugares onde elas vivem, onde elas desenvolvem seu cotidiano, né, que isso faz parte das geografias vividas. Então, muito interessante, deu para a gente fazer uma correlação muito interessante também a interpretação que a Ana Luísa traz, né, e essa lenda que ela compartilha conosco nessa tarde, muito legal, parabéns, Ana Luísa. Ana Luísa estava fazendo uma pintura, né, mas ela ficou doente, aí como ela me explicou, né, que o cheiro da tinta é forte, aí ela resolveu parar de fazer a pintura, né, uma pintura a óleo, com tinta a óleo, não é isso, Ana Luísa? E aí ela decidiu fazer o desenho mesmo, a lápis, e ficou maravilhoso o resultado também. Até disse para ela, quando terminar de fazer a pintura na tela, para ela me mostrar, né? Eu fiquei bastante curiosa e gosto muito desse link aí com as artes. Lembrando que a Raquel, ela é de artes plásticas, a minha esposa, ela trabalha também com as artes plásticas, ela se formou na UFMA, ela tem licenciatura em educação artística, ela deve ter ficado também encantada com o trabalho da Ana Luísa. Ela até escreveu aqui no chat, porque às vezes a Raquel é tímida. Quer falar alguma coisa, Raquel? Muito bom o trabalho da Ana Luísa, gostei bastante. E muito interessante a correlação que ela fez com os autores, né, que a Fabi sempre fala, né, Dardel, apesar de eu não ser da área da geografia, né,
mas eu acompanho e eu vejo algumas aulas, e eu vejo ela citar muito alguns autores, né, que falam sobre o lugar, o Dardel, o Tuan, enfim, e eu achei muito interessante. Na verdade, todos que apresentaram até agora foram maravilhosos, todos estão de parabéns, trouxeram a memória, muitos fatos, né? Muitas coisas ocorridas, né? Porque quando se fala de lugar, se fala de memória também, né? Antes de tudo, se fala de memória. Acho que quando se fala de lugar, como já disse, não sou da área, mas é o meu sentir, né? A minha fala é a partir do que eu sinto, né? Eu vejo muito a Fabi falando sobre isso, né? O lugar é sentimento também, né? Dentre outras coisas. E parabéns a todos e a todas e a todos. Vocês estão de parabéns mesmo. Muito bom esse trabalho. É isso. Muito obrigada, Raquel. Alguém mais quer comentar? A gente pode passar para o próximo. Então, agora sou eu, né? Eu trouxe duas obras para apresentar para vocês. A primeira é uma fotografia, né? E a segunda é uma poesia. Eu vou colocar aqui para vocês, só um minuto. Pronto. Vocês estão me escutando direitinho? Raquel, vocês estão me escutando direito? Sim, Porque eu estou falando pelo celular e mostrando pelo computador. Tá dando para ouvir sim. direitinho? Sim, professora. Tá certo. Então, pessoal, aqui o que eu quero mostrar para vocês nessa paisagem essa árvore, né, que é o elemento central aí nessa fotografia. Ela é uma árvore conhecida pelo nome de barrigudeira, né? Ela é conhecida como barrigudeira porque a maior parte das árvores dessa espécie fica tipo com uma protuberância no caule, que é para armazenar água no período seco. Essas árvores são de ambiente que tem déficit hídrico, né? Então elas absorvem, as raízes delas são muito profundas e elas absorvem o máximo de água que elas podem do solo para poder manter suas funções, né, fisiológicas. E eu queria destacar essa árvore me chama bastante atenção, ela se localiza lá próximo à residência da minha sogra, no bairro chamado Cidade Operária, aqui em São Luís do Maranhão. Lá na Cidade Operária, a Cidade Operária em si é um bairro considerado de periferia, né? Muitas pessoas não concordam com essa denominação, mas quando a gente fala nessa questão de periferia, a gente se refere tanto à distância que tem do centro, né, do centro administrativo de São Luís. Ele é um bairro afastado do centro de São Luís, do centro administrativo, né, do centro onde as pessoas costumam fazer compras, né, aqui na capital de São Luís. Esse bairro é meio afastado
E ele foi construído, a cidade operária foi construída, já falando um pouco desse contexto, né, do contexto no qual a árvore está inserida. A cidade operária foi construída em decorrência da necessidade de habitações para as pessoas, na verdade, para as pessoas que serviram de mão de obra no começo, já na implantação do distrito industrial de São Luís, né, na década de 80. E aí, como essa área é mais próxima do distrito industrial, né, o governo do estado decidiu fazer esse conjunto, né, esse conjunto habitacional chamado de cidade operária. Por isso que ele tem também esse nome, Cidade dos Operários, da década de 1980 que ele foi inaugurado. E aí, gente, em relação à árvore, né? Essa árvore ela tem parentesco com aquela árvore conhecida como baobá, né? Uma espécie africana. Ela se desenvolve bem em áreas de cerrado, né? E de caatinga também. Esses dois domínios de natureza que a gente conhece aqui no Brasil. E ela se adaptou bem aqui em São Luís, né? Porque a gente tem essa transição, né? Entre o domínio de natureza amazônico e o domínio de natureza do cerrado, né? Essa árvore é bem alta, ela se destaca muito na paisagem, ela tem aproximadamente 8 metros de altura, 8 ou um pouquinho mais, né? Mas eu quero dizer que ela se destaca bastante na paisagem. Ela fica localizada numa praça, essa pracinha aí é bem pertinho da casa da minha sogra. É uma praça que fica na divisa entre duas unidades da cidade operária, a unidade 203 e a unidade 201. Se vocês perceberem bem aqui, ó, tem uma pequena ponte, né? Essa ponte aqui é localizada, ela serve para fazer a ligação entre as duas unidades da cidade operária. Essa parte aqui é a unidade 203. Já essa outra parte aqui, que é o outro lado da ponte, é a unidade 201. Nessa parte aqui, a gente tem uma série de problemas estruturais, né? Problemas de infraestrutura, né? A rua não é asfaltada, tem uma série de problemas decorrentes também de descaso do poder público, quando chove, alaga bastante, né? E as pessoas têm que fazer uma série de adaptações das suas casas, né? Então, é bem preocupante essa situação aqui dessa rua da unidade 201. Bem aqui, a ponte, ela fica sobre um córrego, né? É um pequeno rio, mas ele foi canalizado na época que as pessoas foram morar. Ainda era um rio, ainda tinha as características de rio, né? Mas eles fizeram essa canalização, ou seja, eles colocaram cimento, onde passava um rio, eles colocaram cimento para escoar tanto a água que vinha, né, a água mesmo do fluxo do rio, que faz parte da bacia do Rio Paciência, quanto também as águas das chuvas, né? Ela serve também como galeria de escoamento das águas pluviais, né? Porque a gente tem um período significativo de chuvas aqui em São Luís, sobretudo no primeiro semestre. Então, aqui é por onde passam essas águas, né, das chuvas. Hoje é mais passando água também, se destaca também a passagem das águas servidas, né, águas de esgoto. Outra coisa é que as pessoas têm o péssimo hábito de jogar resíduos sólidos, né, que caem aqui dentro desse canal que é chamado de vala, né, as pessoas lá chamam de vala. A vala da 201, né? A vala entre a 201 e a unidade 203, né? Então, voltando aqui à árvore, olha, vocês podem observar que ela tem a copa bem, bem significativa. Isso aqui faz uma sombra bem, bem interessante aqui na área da praça, né? Isso aqui também já dá um conforto térmico, né? A gente observa, né, que ela causa ela dá ensejo a um microclima bem agradável, né? Porque ela
exatamente porque ela vai reter, né, a parte da radiação que bateria direto aqui nesse chão aqui, nesse asfalto, né? Parte ela já vai sendo absorvida dessa radiação, então faz com que a gente tenha um conforto um pouco melhor em relação a outras áreas da cidade que não tem árvores. Então, existem vários significados, né, em torno dessa árvore, e aí eu destaquei alguns, né? Por exemplo, esse da sombra, né? Faz sombra. Também essa árvore, ela deixa também a paisagem bonita, né? É bonito observar. Chama bastante atenção, né? A presença dessa árvore. Não dá para passar despercebida. Ela tem essas raízes aqui, ó, tipo de raízes que eles chamam de raízes tabulares, porque parecem tábuas aqui, ó, as raízes já começam bem daqui e elas são bem profundas, né? Aqui elas estão dentro da terra e não era isso que eu queria dizer. Elas estão embaixo aqui desse cimento, né, desse concreto, mas mesmo assim vocês podem observar que ela é uma árvore bastante resistente, né, que ainda que exista toda essa concretagem aqui, mas ela resiste. Né? Outra coisa é os transtornos que essa árvore causa, chama bastante atenção no período que ela está, no seu período reprodutivo. As sementes são carregadas pelo vento, ela forma tipo um algodão, fica a sementinha no meio de é como se fosse um chumacinho de algodão. Então, esse chumacinho de algodão vai voando, né? O vento vai levando, dispersando essas sementes e alcança vários quilômetros, né? Tem relatos de que ela vai parar em várias ruas paralelas a essa rua principal, onde ela se localiza. Então, ela alcança grandes distâncias. Só que ela causa muitos transtornos para o pessoal que mora perto, nessa época de reprodução, porque esse algodão entra no nariz das pessoas e causa uma série de problemas, né? De problemas alérgicos, né? Crises de sinusite, de rinite. Né? Então, as pessoas têm falado, as pessoas já pediram até para órgãos ambientais aqui de São Luís para que essa árvore seja retirada, mas sempre esbarra na legislação ambiental, porque ela é considerada uma árvore, está na categoria das árvores de alto valor, né, para conservação de espécies. Só um minuto, vou beber um pouco de água aqui. Outra coisa interessante, a minha sogra relatou que ela foi plantada aí por um morador. Não está ouvindo? Está ruim o som? Então, Eu tô gente, sobre conseguindo a ouvir história normal. dessa árvore aí, minha sogra contou que ela foi plantada há aproximadamente 20 anos por um morador aí das redondezas. Ela foi plantada, né? Esse morador é engraçado que parece que ele ganhou, né? Segundo o relato da minha sogra, parece que ele ganhou umas sementes e aí ele trouxe para plantar na praça. Né? Só que lá onde ele ganhou essa árvore, ele não disseram para ele que ela ficava desse tamanho e também não disseram que ela tem esse mecanismo de dispersão. Ele ficou sabendo depois, né? Depois que ela cresceu, que o pessoal ficou sabendo desse tipo de mecanismo de dispersão. Né? Porque se eles soubessem, com certeza não teriam plantado, né? Porque, como eles falam, ela causa bastante transtornos em relação a esse algodãozinho que ela solta no período reprodutivo. Essa árvore também ela serve de local para namoros, né? Tem gente que namora encostado nessa árvore, né? Principalmente casais adolescentes à noite, né? Quando ninguém está vendo, eles costumam usar também o caule da árvore como ponto de encontro para namoro. Como eu já falei, né, a presença dela é bem sobressalente,
nessa paisagem, ela consegue dominar a paisagem, como vocês podem observar. Ela é bonita também, nossa, eu acho essa árvore bem bonita e gosto da presença dela, né? Outra coisa que é interessante que a gente não consegue ver na foto, mas que faz parte do cotidiano também de quem convive com essa árvore, é que ultimamente ela tem servido de abrigo para urubus, né? É até engraçado, mas é um negócio sério, porque esses urubus, eles defecam e as fezes causam problemas. Às vezes as crianças estão brincando aí por perto e elas são atingidas pelas fezes, né, desses animais que vêm da onde? Da feira. Eles vêm por causa das coisas que tem na feira, dos restos de alimento. Eles se aglomeram na feira e à noite eles vêm pousar nessa árvore. Né? E a feira da cidade operária é bem pertinho lá da casa da minha sogra. Então, a árvore tem servido de poleiro para urubus, principalmente no começo da tarde, que eles já chegam, né? Já vão se aninhando na árvore e começam a defecar e tal. E embaixo dessa árvore agora costuma ficar cheio de fezes desses animais. Então é isso, gente. Em relação à árvore, é isso. Então, vocês têm alguma pergunta? Alguma consideração? Raquel, tem alguma consideração para falar aí sobre a árvore, que faz parte da tua vida, da vida aí desde a infância, juventude? Isso, lugar que eu cresci, né? Fui para lá com 5 anos, eu saí de lá para casar mesmo. E é o meu lugar, né? Cidade Operária. Apesar de eu não morar mais lá, mas moro perto, né? E estou sempre lá na casa da minha mãe. E é o meu lugar. É como o Francisco, eu me recordo na fala do Francisco, né? Que eu também vivi ali, que aquela ponte que vocês olham agora na foto, a gente brincava de pular da ponte, quando chovia, passava a água do rio e ficava mais cheia, a gente pulava. Hoje já não pode mais fazer, porque tudo foi feito para agora para ser uma drenagem de esgoto, né? E aí a gente parou, mas aquela ponte era muito bacana. A gente andava de bicicleta para descer na ponte e de patins, e foi ali que foi a minha infância e adolescência e um pouco da minha juventude, né? Então, é o meu lugar, é o lugar que eu vou. Minha mãe ainda se encontra lá, graças a Deus, não pretende sair, porque também ama. Pelo menos 3 vezes na semana. É muito bonita a cidade operária. Certo. Vocês não têm nenhum comentário, gente? A gente pode passar então para a próxima, né? Que é a poesia que eu escrevi, que eu trouxe para mostrar para vocês. Vou fazer a leitura. Tá dando para ouvir direitinho? Tá bom. Essa poesia é intitulada São Luís, meu lugar. Meu lugar, terra afanada do povo tupinambá. Antes do português entrar e da ilha se apropriar, o Pauaçu já era lá. 5 séculos passaram desde a lusa invasão. Hoje o nome do lugar lembra a francesa ilusão.
Mesmo não ganhando a luta pela posse do lugar, o francês deixou sua marca com o fim de demarcar, haja vista São Luís ao monarca reportar. Muito sangue e resistência formam nossa identidade, do grito de liberdade vindo de africanidades, surge grande quilombo urbano, bairro da Liberdade, com seus tambores pujantes e sua gente atuante. Aqui na cidade operária vigora o ar do saber, vem gente de todo canto na UEMA a aprender. Tem feira grande, feirinha, que tudo tem para vender. No Anil eu vi terreiros e também a Conceição, essa igreja onde cresci ouvindo missa e sermão. Seu nome veio do azul, esgoto da fiação, finada fábrica de tecidos, hoje abrigo o Azulão Sintra, onde estuda meu povão. Chegando ao Cruzeiro do Anil, com aquela agitação, entre na Fante Achante, acalme seu coração. Um pouco mais adiante, Praça das Árvores, no coração do Quatraque da depressão, Igreja de Nazaré, cheia da mais viva fé. Já bem pertinho dali, fica o Itapiracó, para proteger o ambiente, para a mata não virar pó. Lá na Maioba comi saboroso mocotó, ali fiquei e dancei com a velha Maria Filó. Ela disse, minha filha, meu boi nunca brinca só. Da Praia Grande avistei aquele belo marzão. Com seus mistérios pensei, qual será a minha missão? Andando até o desterro, a flor do samba me rendo. Avisto aquele aterro que era mar noutro tempo. Na Madre Deus e no centro, Casa das Minas, Nagô, tem o Liceu Maranhense, escola que me formou. Indo ao Cajueiro, ouço uma revelação, lá no terreiro do Egito, joia do nosso torrão. Quando penso no Bacanga, sinto tamanha emoção. Ali fica a nossa UFMA, fonte de libertação. Maracanã nem se fala, tem reis, tambores e Jussara. Tem boi, tem vida sagrada, na alegria nossa casa. Então, essa foi a poesia, São Luís, meu lugar. Ela traz alguns elementos relevantes sobre a nossa cidade, né, sobre alguns bairros, né, eu escolhi alguns bairros porque são bairros assim que têm grandes significados, né, para mim, para minha vivência. Então, eu, inspirada nessas vivências, eu escrevi essa poesia. E essa poesia ela foi até enviada e vai compor uma antologia, né, antologia poética, né, vai fazer parte de um livro sobre geograficidades, né, porque ela retrata um pouco desses elos, né, dessa afetividade, dessas relações existenciais que nós temos em relação aos nossos lugares. Então, é isso em relação à poesia. Alguém tem alguma coisa a comentar? Ou tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Professora. Só comentar, ficou muito bem escrita. Ficou muito boa mesmo. Parabéns para a senhora. Obrigada. Professora, juro, eu achei muito lindo, assim, muito belo, porque mostrava o traço social, assim, com religioso, e parecia muito carregado, assim, de sentimento também. Eu achei muito bem escrito também, lindo as estrofes, assim, como era, achei massa mesmo, perfeito, brilhou muito, muito mesmo. Obrigada, Francisco. Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre o evento em geral? Vocês têm alguma sugestão, algum comentário? Vocês gostaram? Professora, primeiro, desculpa pelo atraso mesmo, desculpa. Eita. Depois eu lhe explico o atraso. Mas, enfim, depois eu lhe explico de verdade no PV o atraso. Mas eu não consegui pegar o da Camila, mas os outros eu consegui pegar, que vieram depois.
Eu achei belo, assim, enriquece muito, enriquece muito. E uma coisa que é bem bacana, que o que eu percebi, né? Que a vida que a vida cotidiana ela está muito ligada no ser científico, porque assim, como eu já presenciei diversas vezes na universidade, a gente tenta muito negar a nossa vida cotidiana para a gente viver o cientificismo, não tem? Para a gente viver o cientificismo, aconteceram diversas vezes lá na UFMA presenciada. E aí, o que aconteceu é que é uma prova que eles viviam brincados, e eu achei belo demais o que todos colocaram e quero mais. Quero mais, é muito bacana. Vamos fazer mais, né? Vamos fazer as parcerias aí ao longo desse tempo. E aí, logo, logo vou estar de volta a Codó. Quero fazer os trabalhos, né, relacionados a Codó. Né? O nosso grupo de pesquisa já tá preparando aí uma pesquisa, né, que vai ser realizada sobre geossímbolos de Codó. Então, vou precisar muito da ajuda de vocês também para identificar esses geossímbolos que tem aí na cidade de Codó, não só na cidade, mas também nos povoados, né? Então, espero que a gente faça, né, essa parceria, que vocês colaborem também, né, enquanto entrevistados, vocês com certeza serão consultados, né? Eu vou passar o formulário aí para todos os estudantes e todas do campus, para que a gente consiga identificar o maior número possível de geossímbolos e fazer um trabalho com esses geossímbolos para mostrar, né, quais são os geossímbolos de Codó, o que eles representam para a cultura codoense, o que eles representam também em relação às políticas públicas, porque eu estou fazendo o link desses geossímbolos com a gestão ambiental de Codó, então a gente vai fazer um diálogo aí entre essas áreas, né, trazendo a geografia cultural e a gestão ambiental, né, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com a parte da gestão ambiental, né, com a conservação ambiental, com a criação e gestão de unidades de conservação, e acho que Codó precisa de uma unidade de conservação, não só uma, né? Mas a gente precisa começar a fazer um movimento aí pela criação de unidade de conservação em Codó de verdade, né? E unidade de conservação que seja de fato administrada, bem gerida. E aí a gente vai começar aí trabalhando com os geossímbolos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu peço agora que vocês liguem as câmeras para a gente registrar esse momento, tirar uma foto, para eu coletar uma foto. Pode ser? Por favor. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Pronto. Espero que tenha ficado ótima. Muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma. Né, esse momento vai ficar guardado no meu coração, porque é o primeiro geocultural, o primeiro sarau geocultural do nosso grupo de pesquisa, e foi maravilhoso, né? Tivemos a presença de cada um e de cada uma presença de grande valor, né? Muito significativa para a gente que está realizando o evento. Muito obrigada e até as próximas atividades do grupo de pesquisa. Até logo. Tchau, tchau, professora. Foi ótimo, viu? Tchau, gente. Foram muito boas as Tchau, apresentações. Obrigada. Tchau, foi maravilhoso estar com vocês. Beijo. Obrigada.